Galera, beleza? Vamos agora de aula de sociologia, né? Nós vamos falar de formação incompleta e a terceirização. Nós falamos muito sobre o capitalismo, né? Sobre toda a crise do sistema capitalista. Falamos sobre o socialismo, que seria a alternativa a esse regime, né? A esse sistema de produção. E nós falamos lá no início, né? Sobre os sistemas de produção. Estou dizendo isso porque vocês vão entender daqui a pouco. Primeiro, agora a gente vai falar um pouco sobre algumas das características, né, do sistema capitalista na questão do trabalhador, nesse sistema que nós vivemos nesse momento no século XXI, que é um capitalismo neoliberal num mundo globalizado, né? E aí a gente tem uma primeira ideia, a questão educacional, a formação incompleta. De tempos em tempos há uma mudança no aspecto da ideia da educação. A gente vai ver, por exemplo, no período da Idade Média, que havia uma valorização, né? Se você não tivesse condições econômicas, né? Na Baixa Idade Média, por exemplo, você tinha uma valorização da ideia de aprender a profissão, a ideia do aprendiz, que morava na casa do mestre, né? E trabalhava por esse alimento e pelo aprendizado, até se transformar em oficial e, por último, em mestre, né? E aí poder exercer aquela profissão, o artesão, o pedreiro, o carpinteiro. Com a ideia da Revolução Industrial, você vai ter novas profissões, um novo mundo fabril, a gente vai ter a ideia do operariado, proletário, né? E tudo isso, toda essa construção do sistema capitalista. Com a ideia da globalização do neoliberalismo, você, lá no século XVIII, né, pós-revolução industrial, você já vai ter a construção da ideia da valorização, por exemplo, do ensino universitário. Você havia uma formação cada vez mais ampla e mais importante. O século XIX vai acontecer isso, e até o século XX, que você vai valorizar, por exemplo, a educação universitária, em que várias, principalmente os países mais avançados, como a Europa, Estados Unidos, né, e alguns países do Oriente, vão ter grande quantidade de ensino universitário. E o que vai acontecer ao contrário nos países do terceiro mundo, os países principalmente os latino-americanos, em que há uma valorização de novo da profissão, né, daquela profissão mais comum, daquela educação mais simples, dada à população mais pobre, mais simples. Então você vai ter o quê? Uma formação incompleta, porque não há mais uma preocupação de formar um cidadão, né, para exercer cidadania, para procurar, né, melhorar os mecanismos de trabalho, mas sim em um operário para as linhas das fábricas. Então você vai ter uma valorização do curso técnico, né, dessa busca de instituições como o Senai, né, e outras mais, em que você vai valorizar essas profissões técnicas para que você logo entre no mercado. Os jovens, eles vão ser intitulados, o próprio jovem aprendiz. Você vai ver que o jovem que vai lá trabalhar no banco, ele não vai para aprender as funções mais importantes do banco, mas sempre fazer aquelas funções que ninguém quer, né? Ficar atendendo o idoso, né? Ficar ali dando senha. Aquilo que ninguém quer é que normalmente é jogado para esse jovem aprendiz. Por quê? Porque, na verdade, ele precisa de trabalhar, muitas das vezes, para complementar as condições da sua família, do que, na verdade, aprender uma profissão de fato. Estou falando isso porque a gente, até a própria educação não está se falando que a gente é contra a questão do curso técnico, o médio técnico. Mas é quando você desvaloriza o outro conhecimento em prol só de uma formação de apenas mais um cidadão que vai estar ali só sentado ou em pé, né, na linha de produção de uma empresa, que é o que muitos desses cursos técnicos formam, né? Não tem a preocupação com os indivíduo como um todo. Então, essa mudança educacional, ela em si já começa a trabalhar a favor do neoliberalismo e da globalização, mas muito mal, muito negativo para essas classes mais, né, vulneráveis, classes mais pobres da sociedade econômica. Bem, nós vamos ter a valorização do técnico versus universitário, acontecendo no período de Vargas, acontecendo no período da ditadura militar, tem acontecido de novo, né, aqui nos anos que a gente tem vivido no Brasil, né, eu não esqueço daquela grande crise, né, que foi no debate entre o candidato a presidente Aécio Neves e a candidata a presidente Dilma Rousseff, em que uma senhora com uma certa idade, mas com uma formação,
né, superior, ela fica questionando a candidata a presidente sobre o que ela tem, qual seria a condição para ela conseguir um emprego, já que ela fez a formação, ela se preparou, ela estudou, ela continua se atualizando, mas na verdade não há mercado de trabalho para ela. E aí a Dilma dá a ideia de que ela vai fazer um curso no Pronatec. Isso é, na verdade, um curso técnico inferior à qualificação universitária dela, né? E aí pega muito mal, serve de memes, né, na mídia, porque a candidata a presidente pega uma universitária e manda ela voltar para um curso técnico. É como se você chegasse hoje um enfermeiro de curso superior, voltasse a fazer enfermagem de curso superior para poder ter um emprego. Isso ela não, como governante, ela não deu a possibilidade. Ela apenas deu, tipo assim, é o jeito para você. E isso vai funcionar, você vê aqui, ó, fins de carreira, novas profissões que vão surgir. Você vai, por exemplo, a engenharia civil já não vai ter tanto valor, você vai ter o engenheiro de produção, que atende vários tipos de engenharia diferentes, né? Por quê? Para atender essa movimentação tecnológica, essa mudança de profissão. Profissões são extintas, várias profissões são extintas, perdem o valor, né? Algumas, por exemplo, até artesanais, como aquele cara que consertava sapato, cada dia mais não vale a pena você consertar o sapato, você prefere comprar um novo, né? Então, tipo assim, essa valorização do mundo industrial e cada vez menos do mundo artesanal ou daquele que consertava eletrodomésticos, por exemplo, que cada dia que passa isso vai acabando. É muito mais fácil você comprar os produtos, que os produtos eles já são fabricados com um período para descarte, para que você possa voltar ao mundo, abrir e comprar de novo, né? O trabalho informal é valorizado, professores e outras profissões que acabam abandonando a sua profissão em troca da busca de quê? De uma condição melhor de vida. Fez tanto uma formação que estudou tanto e não está sendo valorizado, e aí vai começar a buscar o trabalho informal, ou até o trabalho formal, mas em outros tipos de funções, que ele possa ganhar muito mais para poder ter uma vida mais confortável do que manter aquilo que ele se preparou para ser. Bem, meio períodos, várias empresas vão trabalhar assim, contratos curtos, você agora cada vez mais até sendo apoiado por esses estados, né, com esses sistemas que a gente está vendo hoje, né, neoliberais, em que contratos curtos de um período de trabalho, pequenas empresas cada vez mais tomando determinadas partes de uma empresa grande, né, ou fazendo determinados serviços em instituições, e o famoso freelancer, né, que são aquelas pessoas que trabalham em vários lugares assim por tempo determinado, né, elas não estão presas a empresa nenhuma, né? E aí a gente fica sempre aquela pergunta, que é a pergunta que a gente vai fechar esse vídeo para a gente entrar no outro vídeo sobre os modos de produtividade. Vocação ou sobrevivência? Eu começo cada vez mais esse trabalhador, entre se preocupar em manter a sua vocação, ele vai se preocupar cada vez mais com a questão da sobrevivência, né? Aí você vai ver gente trabalhando de camelô na rua, que de repente tinha uma profissão de professor de letras, né? Tinha uma profissão, várias profissões, porque na verdade ali ele está ganhando muito mais do que ele ganharia com a sua profissão que ele se formou. Beleza? Então a gente já tem uma ideia aqui. Para fechar a terceirização, na verdade, onde entra muito dessas pequenas empresas que vão trabalhar em cima dessas funções para as grandes empresas. A diminuição de vínculo empregatício, diminuição de preocupação, né? Claramente também aquelas obrigações que eles têm com os funcionários, ou até benefícios que dava a esses pessoas que trabalham como terceirizados não será dado. Então, tipo assim, cada vez mais, né, o Brasil, por exemplo, mudou até além que quase todas as funções hoje cabe terceirização, coisa que antigamente era proibida até para manutenção desses empregos. Então a gente vê cada vez mais se avançando para a valorização do capitalista e não do operário, né? Da burguesia, não do proletariado. Beleza? Valeu. Pois é,